Fala pessoal, beleza? Voltando aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o resultado da Taurus do segundo trimestre de 2022 e também o resultado dos 6 primeiros meses de 2022, do primeiro semestre propriamente dito. Antes da gente começar a falar do resultado da Taurus, queria lembrar a vocês que eu trabalho com mentoria e consultoria de investimentos. Então, primeiro link na descrição, você vai encontrar as informações que você precisa, caso você queira aprender a investir, ou você queira aí que eu monte uma carteira de investimentos de acordo com o seu perfil de investidor e os seus objetivos financeiros. Beleza? Então, primeiro link na descrição é o conteúdo aí da mentoria e da consultoria de investimentos. Bom, vamos para o resultado. Aqui nos destaques, ela coloca que teve uma produção total de 1.100.000 unidades no primeiro semestre de 2022, um aumento aí de 1,7 comparado com o do ano passado, com média de 8.700 armas por dia. Tá? Já vamos entender se isso aqui é bom ou ruim. Não me parece ser um resultado excepcional na produção, até porque a própria empresa já tinha falado que iria produzir muito mais armas neste ano do que no ano passado, e 1,7% não é um aumento tão expressivo assim. Mas vamos acompanhar, depois vamos entender o que está acontecendo. A receita líquida dos 6 primeiros meses, primeiro semestre, 1.302 milhões, com um aumento aí de 8,3% frente ao mesmo período do ano passado. Margem bruta, aumento de 2,7 pontos percentuais, mesmo com valorização média de 5,8% do real no semestre. Vamos falar qual que é o grande impacto depois do dólar, do real, da variação cambial no resultado da Taurus. Tá? Vocês vão entender que isso é muito importante nesse resultado. O lucro bruto, 632 milhões, com margem de 48,6%, alta de 14,8% no lucro e 2,8 pontos percentuais comparado ao primeiro período do primeiro semestre do ano de 2021. Resultado operacional, resultado EBITDA, 447 milhões, com 12% de aumento e uma margem de 34,4%, o aumento também aí de margem. Então, resultado aparentemente muito positivo, o resultado do EBITDA neste semestre. E o lucro, 295 milhões acumulados, 13% acima do mesmo período do ano passado. Então, se a gente olha essa imagem aqui, digamos assim, parece que está tudo certo com a empresa, Vamos entender melhor os resultados, tá? Bom, vamos lá. O aumento da receita, ela teve uma queda de 7% frente ao mesmo período o trimestre anterior de 2022 e 3,9% de queda frente ao mesmo período de 2021. Então, a receita menor já começa a ser pode ser um ponto de alerta aí, tá? Olha só que curioso, o mercado interno teve um aumento muito expressivo na receita, tá? Ele teve um aumento aí de 32,8%, tá? E frente ao primeiro trimestre de 2022, 13,4% de aumento. Então, me parece aí que a empresa está dentro do mercado interno, está funcionando a estratégia dela. Tá? E no mercado externo, uma queda de 16% frente ao primeiro trimestre de 2021 e 15,9% frente ao mesmo período do ano passado. Então, uma queda, o grosso do resultado da Taurus, querendo ou não, vem do mercado externo, tá? Então, temos que acompanhar isso aqui, o que está acontecendo. Depois, dentro do resultado, ele já mostra o que aconteceu com o mercado de armas lá fora. Mas vamos acompanhar isso durante esse resultado. Custo de produto vendido caiu, tá? Aparentemente, porque a receita caiu, o custo também caiu, então resultado positivo aqui. O lucro bruto foi praticamente igual ao segundo trimestre de 2021, e frente ao primeiro trimestre de 2022, aí uma queda de 11% no lucro. A margem bruta aumentou, então bacana, aí teve uma queda frente ao primeiro trimestre de 2022. O resultado o resultado de EBIT, isso aqui é importante, uma queda de 8,8%, e frente ao primeiro trimestre de 2022, uma queda de 15%. Então, esse resultado do EBIT já me parece um pouco pior aí. Vamos lembrar, tá? Eu queria dar um disclaimer aqui, digamos. A própria empresa falou que o mercado de armas lá fora estava desacelerando, tá? E voltaria, a tendência é voltar à normalidade do que era em 2019.
Porque 2020 e 2021 foram anos atípicos para o mercado de armas, tá? Com o estouro da pandemia e tal, o pessoal realmente comprou muita arma, e vocês vão ver depois, durante a apresentação, eles mostram um gráfico de como foi de fato esse mercado de armas em 2020 e 2021. Tá? E ele representou agora um lucro, né, de 100 milhões, 102 milhões, o que representa uma queda de 47%. Por que essa queda de 47% ela não nos preocupa? Tá? Porque tem resultado financeiro líquido aqui de menos 44 milhões. O que é esse resultado financeiro? É basicamente variação cambial. Tá? Então, entender que a Taurus, como ela tem uma receita em dólar muito forte, né? Ou seja, ele teve 406 milhões de receita em dólar, quando o dólar sobe ou o dólar cai, isso aqui pode atuar de forma positiva ou negativa. Por exemplo, no segundo trimestre de 21, ela teve um resultado financeiro positivo de 59 milhões. Tá? Então, conforme a variação agora aconteceu, ela teve um resultado negativo de 44 milhões. Então, quais são as linhas importantes da gente entender no resultado? Resultado EBIT, tá? Resultado antes do resultado financeiro e tributos. Tá? Então, isso aqui é importantíssimo a gente entender. Lucro bruto e resultado EBITDA. Tá? Então, essas três linhas, digamos assim, para mim, são as mais importantes. Tá? O dólar, digamos assim, que impacta lá no resultado financeiro, isso aí não é o principal, não tem controle sobre o dólar. Tá? Então, o importante é entender o que está no controle da empresa. Então, o resultado EBITDA, isso aqui está no controle da empresa. Tá? Então, quando a gente vê o lucro caindo 48% praticamente, isso aqui é basicamente influência de resultado financeiro. Tá? Então, na minha opinião, qual que é o resultado real, digamos assim, da Taurus? É esse resultado de EBITDA aqui, ó, resultado antes dos tributos, impostos, depreciação e amortização. Esse resultado ele caiu 8,4%, muito diferente dos 48% ali do lucro. Tá? Então, se a gente falar assim, teve uma piora no resultado, teve uma piora sim, mas teve uma piora de 8%, não 48%, que nem mostra o lucro bruto, beleza? Né? De novo, tudo impactando, né, por variação cambial, aí, 44 milhões de variação cambial que impactou no resultado. Então, o resultado de EBITDA, para mim, é o que mais importa neste resultado da Taurus, com uma queda de 8%, beleza? Aí eles falam, né, sistema de inovação, o tal do grafeno, do nióbio aí que o nosso presidente gosta, gosta muito. A Taurus deve ser o queridinho deles aí. Então, enfim, eles lançaram uma pistola nova com grafeno, então eles estão mostrando tudo que... falam mais um pouco sobre essa tal do grafeno no resultado. Quem quiser, eu vou deixar o link do resultado completo, vocês podem destrinchar, né? Vai estar na descrição aí em algum lugar. Por que eu falei que o resultado da Taurus ele não me preocupa muito? Tá? Tem um termômetro, digamos assim, do mercado de armas, que é o tal do NICS, que é o National Instant Criminal Background System, que é basicamente como se fosse o seguinte: o cidadão vai lá, quer comprar arma lá nos Estados Unidos, ele tem que é feita uma consulta, né, no NICS, se ele tem alguma passagem criminal, se ele tem algo que barre, digamos assim, algo que barre a compra desse produto. E daí isso aí eles criam um índice, né? E daí esse índice, conforme ele for subindo ou caindo, revela, digamos assim, o interesse do americano na compra de arma. Então, o NICS, conforme ele vem caindo nos últimos trimestres, tá? Olha só o que aconteceu na pandemia. Primeiro semestre de 2019 ele estava lá em 6,2 milhões, né, de consultas desse National Instant Criminal Background System, e na pandemia estourou para 10,3 milhões. Então, realmente o mercado de armas, dentro talvez um dos mercados menos óbvios que se beneficiaram da pandemia, tá? E agora voltando à normalidade do que era no pré-pandemia. Então, talvez aí volte para casa dos 7 a 8 milhões, né, para normalizar, digamos assim, o mercado. Tá? Então, o mercado de fato teve um aumento muito forte e agora vem retrocedendo ao que era no
pandemia. Eles botam até aqui que a média era 5,3 milhões, tá? Não sei se eles vão voltar para a média, tá? A empresa que tem que dizer isso. Depois, se vocês quiserem acompanhar o pós-relatório, o pós-resultado, né, que eles fazem entrevista com o CEO lá, o Salésio, vocês podem perguntar isso se vocês acham que vai voltar para 5. Eu acredito que não deve voltar aí para 5 milhões, tá? De consultas de armas nos Estados Unidos, beleza? Então, entender isso aqui é importantíssimo, porque como a maior parte da receita da Taurus vem de fora, é natural que conforme o mercado for aquecendo ou desaquecendo, o resultado ele acabe sendo impactado, digamos assim, de acordo com essa flutuação, beleza? Eles falam mais algumas coisas com parcerias e tudo mais, algo um pouco menos importante para agora. E agora vamos lá, né, a parte que realmente importa da empresa, tá? A produção de armas da Taurus, trimestral, teve uma queda de 10%. Essa queda aqui me incomoda, tá? Sendo bem sincero, se a gente tivesse falar alguma coisa que ruim no resultado, essa queda me incomoda sim. A própria empresa falou que teria um aumento na produção de armas, tá? Estão investindo em maquinário, estão investindo aí em expansão fabril e tudo mais. Então essa queda de 10% me incomoda um pouco sim. Tá? Mas vamos lembrar também que teve uma mudança no mix de produtos. Tá? A Taurus está investindo na fabricação de novos revólveres, né? O T4, aí, que é este revólver aqui. Ó. Tá? Ela está investindo pesado na produção desse novo rifle. Foi até um lançamento recente. E é natural que esses rifles eles demorem um pouco mais para ser produzidos. Tá? Então talvez seja até um impacto aqui do rifle, né, na linha de produção da empresa, tá? Mas não gosto de uma queda de produção. No semestre até teve um aumento, né, do primeiro semestre de 21 para 22, mas é óbvio que a gente tem que acompanhar isso aqui trimestralmente. Esse resultado aqui não me chama atenção, não. Olha só, a produção média diária, né, de 8,7 mil unidades, mesma coisa, tá? Acho que para mim é um resultado ruim de produção, beleza? A parte de vendas, tá? Também caiu 20%, caiu mais do que a produção, desculpa, sendo que o principal impacto foi nos Estados Unidos, teve uma queda de 28% nos Estados Unidos, e no Brasil teve uma surpresa aqui positiva de 12% de aumento no volume de armas, tá? Talvez aí fazendo parte da estratégia da Taurus. Eles dizem que o Brasil é o queridinho deles aqui, é o país onde eles mais gostam de vender armas, tá? Até por conta de variação cambial, tá? A gente sabe que quando você vende em moeda local, você não sofre com isso também, tá? Então teve um aumento aí forte no Brasil e um aumento forte também em outros países, apesar de que outros países, né, é uma parte tão pequena da receita que não importa muito não. No semestre, também aumento no Brasil, queda nos Estados Unidos e aumento em outros países. Beleza? Então, volume de armas, venda de armas caindo. Agora, vamos entender por que eu voltei para aquela questão do NIX, né? Que é o índice lá para entender se o mercado está aquecido ou não. Lembra que eu falei que teve uma queda aqui no NIX? Essa queda é natural, tá? Essa queda do volume de vendas é natural, tá? Então, conforme o mercado está desaquecendo, é natural que a Taurus venda muito menos, tá? Então, vamos entender, comparado, né, com o mercado, se é um resultado bom ou não. No primeiro semestre de 22, contra o primeiro semestre de 21, esse índice caiu 17%, tá? E a Taurus caiu 16% no número de vendas. Então, basicamente, a gente consegue ver que ela está refletindo uma realidade do mercado. A Taurus sendo o maior fabricante e vendedor de armas curtas e leves do mundo, tá? Então ela vende mais que Glock, vende mais do que Smith Wesson, vende mais do que marcas tradicionais aí do mercado americano. Até brinco, né? Até uma anomalia que seja uma empresa brasileira que faça tudo isso, né? Então, e venda lá no mercado americano, porque o Brasil, historicamente, ele não tem tradição na fabricação de armas.
Tá? Então, digamos assim, mérito da empresa de conseguir, né, se tornar o maior player nesse mercado. Tá? Então, quando você é o maior player, você acaba, querendo ou não, surfando uma tendência do próprio mercado. Tá? Então, tipo assim, falar, a população mundial consumiu 5% menos refrigerante de um ano contra o outro. Aí você é a Coca-Cola e você vê 5% de queda no seu faturamento. É natural isso. Se o mercado consome menos, você vai vender menos, tá? Sendo o maior player desse mercado. Então, é natural essa venda aqui, essa queda na venda de armas, tá? O que me preocuparia, digamos assim, o que me preocuparia é se a Taurus tivesse uma queda muito maior do que o próprio índice americano de vendas de armas. Então, como isso não está acontecendo, é um resultado, me parece um resultado ok, tá? Resultado operacional líquido, beleza, uma queda também de 3% de um trimestre contra o outro. O grosso da receita da empresa vem de armas e acessórios, né? Então, pistolas, revólveres, munição não, cartucho, enfim, outras coisas que impactam no resultado. 3% vem de capacetes. A própria empresa já falou que estava vendendo essa operação de capacete, até porque ela representa muito pouco e é algo mais secundário na própria operação. Tá? Então, a gente pode talvez aí até esperar um anúncio da venda da área de capacetes da empresa, beleza? Então, queda de 19% no mercado americano e aumento de 41% no mercado brasileiro. Olha só que bacana, tá? Isso aqui é bacana. Preço médio de venda da Taurus, tá? A própria empresa já tinha dado a entender que ela iria aumentar o seu preço médio nas pistolas e nos revólveres. Teve até um resultado que ela comparou o preço médio da Taurus com fabricantes tradicionais como o Glock, como a própria Smith Wesson, enfim. Né? Então, ela é natural. Ela falou assim, cara, o ganho, né, o aumento principal não vai ser só na produção, né, porque ela tinha falado que ia produzir mais e agora ela mostrou que produziu menos, mas também no mix de produtos. Tá? Então, colocar este revólver aqui, o T4, no mix de produtos, vai fazer com que o preço médio da Taurus, né, o preço médio por venda da Taurus, aumente. Tá? Ela também falou que tem margem a capturar nas pistolas e nos revólveres, tá? Então ela pretende começar a vender pistolas e revólveres mais caras, né, com a adição do grafeno e tudo mais. Eu não sou especialista em armas, mas eu imagino que seja um produto mais caro do que um produto normal, uma produção normal. Tá, então ela já deu a entender que essa barra, digamos assim, do preço médio de venda tenda a crescer um pouco mais, tá? O que é positivo para o acionista, beleza? Só tem que ver até que ponto, né, vender mais caro as armas vai impactar num faturamento menor e numa produção menor e tal. Tem que tudo balancear, digamos assim, e fazer esse acompanhamento. Lucro bruto. 47% de margem, tá? É uma margem muito alta, tá? É difícil a gente ver uma empresa com margem de 47% bruta, mas aí apresentou uma queda natural do lucro, de acordo, de novo, né? Tudo volta para o mercado que ela está atuando e o mercado desaqueceu. No semestre, né, os primeiros 6 meses, um aumento aí de 48%, um aumento no lucro, mas com um aumento de margem também, tá? Despesas operacionais, aumento na despesa geral com venda, queda nas despesas administrativas, despesas, enfim, me parece ok essa parte. Beleza. O EBITDA, tá? O EBITDA acompanhou também basicamente essa queda lá no mercado americano, principalmente. Nada, a gente já comentou antes sobre o EBITDA, não quero falar de novo. Isso aqui é importante, ó. Lembra que eu falei da variação cambial, né, do dólar
no resultado da empresa, tá? Neste trimestre, ela teve 76 milhões de receitas financeiras, tá? Com variação de cambial positiva, digamos assim, e ela teve 121 milhões de despesas financeiras com variação cambial negativa de 109 milhões. Tá? Repara o seguinte, ela teve menos receita financeira do que no trimestre anterior e ela teve mais despesas financeiras do que no trimestre anterior. Ou seja, o resultado anterior, líquido, né, de despesas financeiras, de receita ou despesa financeira, estava em 59 milhões e agora passou para 44 milhões negativo. Ou seja, se a gente fizer, vou pegar um cálculo aqui, 59,4 mais 44 pontos. A diferença deu 104 milhões de resultado financeiro no trimestre. Tá? Então, assim, o lucro líquido... Desculpa. O lucro líquido teve essa queda. Se a gente somar, basicamente, essa queda... Tá? Então, vamos botar aqui. Se a gente desconsiderar, digamos assim, o efeito financeiro, o lucro líquido teria sido 204 milhões e não 100 milhões, que nem foi aqui. Então, o lucro líquido teria ficado, digamos assim, flat, praticamente, com um aumento aí... com um aumento de um trimestre contra o outro, do mesmo trimestre do ano passado contra esse trimestre. Tá? Então, de novo, né, se a gente tivesse que falar assim, o lucro foi pior, foi menor, mas assim, o que está no controle da empresa? Variação cambial está no controle da empresa? Óbvio que não. Então, não me decepciona em nada, digamos assim, esse resultado da Taurus do lucro. Tá? Até o lucro no semestre aqui, ó, se a gente pegar de um ano contra o outro, foi maior. Obviamente que no primeiro trimestre aqui de 22 foi muito forte, né? Então, o lucro líquido, assim, não me decepcionou em nada, tá? Endividamento super tranquilo, né? É uma empresa que ela tem muito dinheiro em caixa também, tá? Se a gente for pegar aqui, ó, 0,3 de endividamento, né? Vamos comparar com 2018, que ela estava super alavancada, estava com resultado operacional, né, barra azul aqui, muito pequeno, o resultado operacional subiu enormemente, né? E ela foi pagando a dívida, fez uma baita de uma renegociação lá atrás, né? Então hoje ela basicamente já não tem mais dívida, tá? A gente vê que a barra aí de resultado operacional é muito maior do que a dívida. Então esse 0,3 aqui, esquece, é a mesma coisa que falar que a empresa não tem dívida. A dívida está basicamente em dólar, né? Mas de novo, como ela tem receita em dólar, não tem problema nenhum. Aí falando um pouco da parte de investimentos e tudo mais, e quem tem ações da Taurus, né, que nem eu tenho, muitos dos meus clientes têm ações da Taurus também, aí ela caiu basicamente em linha aí com o mercado desde o mesmo período do ano passado. Então ele pega aí 12 meses acumulados. O índice de small caps, que ela faz parte, caiu 40%, ela caiu 31% e o Ibovespa caiu um pouco menos. Cara, no geral, digamos assim, a empresa ela está muito positiva, tá? Deixa eu abrir, vamos olhar a parte de valuation. Vou pegar aqui a parte de valuation. No geral, a empresa ela está muito positiva, tá? Não me decepciona em nada esse resultado. O que decepciona ali é a parte de produção, né? A gente esperava uma produção um pouco maior, mas assim, vamos lá, é uma empresa que negocia 3 vezes lucro, né? Uma empresa que, me desculpa, mas está entregue na bolsa. Chegou a negociar 11 vezes lucro em 2019, agora está super barato. Ela negocia 2,3 vezes EBITDA, tá? Então chegou a negociar ali a 13 vezes EBITDA. Pagou bastante dividendos e deve pagar bastante dividendos aí mais para frente. Então assim, muda alguma coisa no resultado da Taurus? Cara, para mim não muda nada, tá? Continua sendo a empresa que a gente já tinha analisado antes. Só mais um trimestre e essa queda aqui não me preocupa em nada, tá? Beleza? Para o vídeo da Taurus seria isso. Lembrando que se você quiser aprender a investir de forma eficiente, aprendendo a escolher empresas boas e baratas na Bolsa de Valores,
pode mandar mensagem para mim. Ou se você tiver interesse de novo, né, que eu monte uma carteira de investimentos para vocês também. Primeiro link na descrição. Beleza? Muito obrigado para você que ficou até o final e até o próximo vídeo.